Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Salmos, capítulo 137, versículos 5 e 6. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca a destreza, que se me apegue a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Ao meditar sobre esses versículos e analisar todo o contexto, aqui contemplamos uma situação bem interessante, pois nesse cântico, praticamente convertido em uma oração de desespero diante do fato do povo de Deus estar cativo na Babilônia, o salmista expressa um sentimento que o faz despertar para aquilo que ele é, não perdendo sua raiz e lembrando de onde veio. Pois ainda que todo o povo tivesse sido levado cativo por causa de sua desobediência, o Senhor tinha preservado suas vidas, a ponto deles não precisarem se misturar aos costumes daquele povo, até que voltassem inteiramente ao Senhor. Porque vamos imaginar a vida de uma pessoa que foi feita cativa, ou seja, foi condicionada a viver em um lugar sem ser sua vontade. Foi levado para um lugar estranho, convivendo com as novas experiências que o fazem lembrar de suas raízes, do lugar de sua morada, da terra de seu nascimento. Contudo, o Espírito Santo me revelou algo muito interessante em relação a essa passagem, pois ainda que tenhamos toda a solidez de afirmar que o salmista estava orando por uma indignação de não aceitar aquela condição e remete sua lembrança a Jerusalém, sua habitação, vamos imaginar nós, peregrinos numa terra estranha. Observe o que está escrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 11 e 12. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Ainda que toda a nossa vida esteja sendo com pessoas que conhecemos desde o nosso nascimento, pai, mãe, irmãos, amigos, parentes, nossa convicção está de onde viemos, pois está escrito na palavra que todos pecaram, mas que fomos reconciliados em Cristo, como lemos na carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Por um homem entrou o pecado no mundo, como também pela atitude de um homem recebemos a reconciliação com Deus, como vemos descrito na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 12, 17, 18, 20 e 21. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E também vemos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu
o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isto é, que nossa esperança não está em que lugar, bairro, município, estado, país nascemos, crescemos e nos amadurecemos, mas sim que fomos forasteiros em terra estranha, pois nosso lar nos espera, a Jerusalém espiritual está nos aguardando. Não podemos esquecer de onde fomos gerados, porque se isso acontecer, vamos perder a direção do caminho da nossa vida eterna. É só percebermos que todos que são levados cativos a alguma coisa ou a algum lugar, se não se mantêm firmes naquilo que acreditam, podem ser corrompidos pelas novidades daquele ambiente. Olha que interessante. É muito fácil se iludir pelas oportunidades que nos são apresentadas diante das necessidades. É muito fácil sermos conduzidos a pensamentos e atitudes errôneos contra algo ou alguém se nossa mente estiver movida pela nossa carne. É muito fácil falarmos de algo que não conhecemos só porque alguém nos disse que era daquele jeito. É muito fácil julgar atitudes sem conhecer seus autores. É muito fácil se condicionar a lugares só para se afastar do confronto que traz a cura em nossa alma. É muito fácil dizer aquilo que Deus não disse para se manter em seu mundo de engano. É muito fácil assumir responsabilidades com as coisas desta terra para justificar sua ausência com as coisas de Deus. É muito fácil deixar de orar, jejuar e meditar na palavra com a justificativa de não ter tempo. Perceba que o cativo sempre terá uma desculpa, sempre terá um motivo, sempre encontrará um modo de viver longe da presença daquele que o criou. Mas o cativo que deixa-se iludir com as coisas desta terra. Mas, quando a fome e a sede bate, ele fica desesperado, querendo que saciem essa necessidade, porque tudo isso é momentâneo e nada pode saciar-nos mais que termos nossa fé voltada para o lugar de onde viemos e onde fomos reconciliados, e é o lugar da nossa futura morada. Que não fiquemos desapercebidos, mesmo diante de um tempo cativo em terra estranha. Somos peregrinos e também embaixadores de Cristo nesse lugar, e não podemos esquecer de onde viemos, e que nossa expectativa, nosso caminho e nossa fé está na Jerusalém espiritual, nossa morada eterna. Portanto, não deixe que nenhum sentimento, pensamento, palavras, atitudes, ingratidões, achismos, feridas na alma, traumas, nenhum ataque do inimigo e uma série de distrações te tirem do alvo e do caminho da sua morada eterna. O Senhor nos condiciona a viver para Ele, nele e por Ele. Fazemos tantas coisas, mas com a grande maioria delas sem o Senhor dizer nada, e depois queremos colocar na conta dele. Hoje, Deus nos chama para refletirmos sobre este lugar, o lugar da obediência, o lugar da promessa, o lugar do peregrino, o lugar da morada eterna. Nosso alvo é a nossa salvação. Não deixe que nada te afaste, mesmo que por pouco tempo, desse lugar. Tudo o que o Senhor tem preparado para nós remete a esse lugar. Creia e continue caminhando para Ele. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças nós te damos por este dia. Consagramos tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos. Consagramos, Pai, estas primícias, estas primeiras horas a Ti, para que o Seu nome seja glorificado, engrandecido e exaltado.
e que diante, Pai, de todas as nossas realidades, que diante de todas as coisas que nos são propostas, que diante de tudo aquilo que estamos passando, vivendo e de tudo aquilo que nós estamos contemplando, que, ó Pai, sendo peregrinos nesta terra, o Senhor nos mostre todos os passos que nós temos que dar. Não nos deixe, Pai, ficarmos iludidos com as propostas, não fiquemos iludidos com aquilo, Pai, que os nossos olhos contemplam, mas sim com aquilo que o Espírito Santo de Deus está ministrando em nós, que está falando abertamente aos nossos ouvidos e que está testificando, Pai, dentro de nós, Pai. Então, em nome de Jesus, que a sua presença venha e que o seu reino seja estabelecido e o seu querer cada vez mais nos conduza, Pai, a este caminho, a nossa salvação, a Jerusalém espiritual. Que nós não nos percamos, ó Senhor, mas antes possamos levar junto os nossos irmãos para caminharmos, Pai, e para vivermos aquilo que o Senhor tem preparado de melhor para nós neste tempo. Graças te damos, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos, ó Pai, mais este dia vivendo o seu querer, vivendo as suas promessas, vivendo o seu milagre. Muito obrigado, Senhor. Graças nós te damos. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.